Super N, primeiras notícias. Quem está ao vivo com a gente aqui agora é o prefeito da cidade de Mariana, Duarte Júnior, do PPS, que veio conversar com a gente aqui depois de todo esse tempo passado, depois desse desastre que o mundo acompanhou, que ocorreu por causa do rompimento da barragem de Fundão ali, que acabou devastando Bento Rodrigues. A gente traz ele aqui para conversar com a gente e esclarecer algumas questões. Bom dia, prefeito. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Palhares, é um prazer estar aqui na Super, podendo falar com todos os amigos da toda a região. Prefeito, em primeiro lugar, há algum tempo já se fala sobre a reconstrução do Novo Bento. Isso foi tema de reportagem aqui por várias ocasiões, tanto do Jornal Tempo como também aqui na Rádio Super. Em que pé que está esse projeto? Nós estamos falando disso, né, Delma, há 2 anos e meio, né? E a gente sabe a importância que é para as pessoas que foram afetadas. O projeto hoje, ele se encontra na mão do Estado. Há mais ou menos 15, 20 dias a Fundação Renova enviou ao Estado o projeto da reconstrução do Novo Bento. O Estado está fazendo as últimas análises e a gente está com uma expectativa muito grande que consiga ter essa autorização para que se inicie a construção do Novo Bento até o final desse mês. Ô, prefeito, diante dessa situação toda aí que o senhor tá vivendo, tá lidando com ela, né? Tá relatando as dificuldades aí que o município tá vivendo, eu pergunto para o senhor o seguinte: o que está acontecendo do ponto de vista econômico no município? Qual a situação por lá? Como é que está a atividade, a retomada ou não da atividade econômica e a retomada ou não da atividade da mineração lá em Mariana? A pergunta é muito pertinente, Rodrigo. Primeiro, é claro que a gente vai ter sempre como prioridade que as pessoas possam voltar e ter a sua casa, o local onde ele possa morar, que isso é o mínimo que o poder público tem que fazer em favor dos atingidos. Em relação à economia do município, a preocupação é enorme. Somente o município de Mariana tem perdido uma receita aproximada por ano de 60 milhões de reais. Então, isso tudo a gente sabe que reflete na economia do Estado, de outros municípios mineradores e também em relação à economia do Espírito Santo. Prefeito, a gente está com um probleminha aqui na nossa linha lá da Rússia. Daqui a pouco a gente vai continuar esse bate-papo com o senhor aqui. Tivemos um pequeno probleminha com a nossa linha da Rússia, mas eu acho que está dando para que o ouvinte capte aquilo que o senhor está dizendo. A gente pede até desculpas por esse probleminha de comunicação que tivemos aí com a nossa linha da Rússia, com a turma que está acompanhando a Copa do Mundo lá. Mas, prefeito, o senhor falava com a gente aí a respeito dessas dificuldades que vocês têm vivido. E eu pergunto para o senhor, quais são os prejuízos que a cidade está vivendo até hoje? Olha, o aumento da procura do serviço público é muito grande. A gente percebe o grande aumento de procuras de pessoas que tinham plano de saúde, hoje não tem mais e utilizam a rede pública. A gente sabe o aumento de números de alunos que são atendidos pela rede pública, o número de pessoas que dependem da nossa Secretaria de Ação Social e principalmente o grande número de desempregados. Mariana sempre gerou muito emprego, nunca aconteceu isso. Então a gente percebe a nossa economia fragilizada e uma necessidade urgente de retomada de nossa economia. Senhor prefeito, a gente acompanhou ao longo desses últimos 2 anos, porque também muito se falou, obviamente, por causa de tudo que aconteceu, teve campanha contra, né, essas empresas que atuam lá em Mariana, e também teve quem fosse favorável, porque as pessoas também dependem delas para o emprego. Como é que está essa questão? Porque foram feitas campanhas, manifestações, protestos, né, para que não parasse essa atividade mineradora ali em Mariana. E como é que está isso hoje? Como é que essas empresas elas têm atuado, elas têm correspondido ao que a prefeitura, ao que a população de Mariana espera? Interessante, muito interessante a sua colocação. A gente percebia que quem não conhecia a mineração e a importância dela para a nossa região se posicionava contrário. E, é claro, a gente não pode permitir que aconteça, que tenha mineração trazendo prejuízos, como trouxe para toda uma região, para todo um país. E tem se construído, a informação que a gente tem, que hoje uma retomada da Samarco, 80% já de toda essa produção não seria com água. Seria uma nova tecnologia. Isso seria uma garantia que um novo desastre como esse não iria ocorrer na nossa região. Mas é importante que as pessoas percebam também a importância da mineração para toda a economia. Aí já não falo somente em relação ao município, mas falo em relação ao Estado.
é um valor considerável. Aqui apresentei os dados de Mariana, são 60 milhões a menos na receita. Isso é um valor extremamente alto para o nosso município. E o que nós necessitamos é que nós tenhamos uma mineração, mas uma mineração com responsabilidade. E diante disso, prefeito, disso tudo que o senhor está falando para a gente, por que essa retomada efetivamente não está acontecendo? O que está acontecendo nesse meio do caminho que a atividade de mineração em Mariana está ficando prejudicada? Aí você foi no X da questão. E isso, Rodrigo, tem me incomodado de uma forma que eu me senti usado pelas mineradoras e isso me incomodou muito. Usado por quê e como? Vamos explicar. Vamos lá. Prefeito. Quando aconteceu essa tragédia e precisava novamente das licenças, nós percebemos o anseio da nossa comunidade, entendemos a nossa realidade, fizemos então as audiências públicas, onde houve participação da população. Em Mariana aconteceu, em Ouro Preto, em Catas Altas, e as pessoas participaram, estiveram lá presentes. Nós demonstramos que era necessário que a mineração pudesse sim continuar, mas continuasse com a responsabilidade com o meio ambiente. E aí, por incrível que pareça, desde o ano passado, a empresa já tem a licença, que é a ALP e a ALI, não é para voltar a operar. Eu não estou falando aqui da volta da operação, mas estou falando da manutenção da cava para receber o rejeito. Porque primeiro você tem que dar manutenção na cava, para aí você pensar em voltar a operar. Só que nós estamos falando que para isso é necessário até 9 meses para dar essa manutenção na cava. Sabe o que é interessante, Rodrigo? Eles já têm essa licença desde o ano passado. E até o momento não iniciaram a manutenção da cava. Agora eu fico imaginando, pedem ao prefeito, procuram a sua sociedade, dizem que a responsabilidade era do judiciário, que o Ministério Público estava impedindo, e eles têm toda a licença e investem mais de 120 milhões no Maranhão para retomar uma usina que lá existe e não investem aqui um valor muito mais baixo do que esse. Então, para mim, o que acontece aí é interesse financeiro e hoje o meu entendimento é que eles não têm interesse em voltar com a Samarco, porque, para mim, a Vale tem interesse em comprar da BHP à parte e o que está sendo feito é uma tentativa de desvalorização da empresa Samarco. Prefeito, e depois que o senhor percebeu isso, o senhor voltou a procurar a Vale para conversar, por exemplo, para tentar agilizar, né, esse processo? E o que foi a resposta? Ou eles nem chegaram a conversar com o senhor sobre isso? Olha, eu lembro aqui da entrevista do presidente da Vale, dizendo assim, nós teremos responsabilidade social. Quando eu vi o presidente assumindo e colocando isso, eu fiquei extremamente satisfeito. Porque responsabilidade social se diz preocupar com pessoas. E isso não aconteceu. Essa responsabilidade social até agora não se viu. Procurei o presidente, o anterior e o atual presidente da Samarco, se mostrou comprometido, se mostrou preparado, mas eu percebi nele que não tem autonomia nenhuma para resolver as demandas que são importantes. É a pessoa com quem eu consigo ter contato. Eu não consigo falar com o presidente da Vale. E eu fico aqui há 6 meses autorizado a mexer na cava e isso não acontece. Então, o que para mim está acontecendo é um interesse total em desvalorização da empresa Samarco para que a Vale possa comprar da parte da BHP. É a única explicação. Porque você tem a licença para fazer as intervenções necessárias na cava, que é um buraco no chão, que você precisa, essa cava é um buraco no chão, a gente vai receber o rejeito. E simplesmente não é feito nada, e o município cada dia mais com a despesa maior, e aí não falo só de Mariana, falo de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, Anchieta. O prefeito de Anchieta saiu de Anchieta com ônibus para fazer manifestação a favorável, porque o Espírito Santo também depende dessa mineração. E aí, no momento que tem todas as licenças, passaram 6 meses e não se fizeram nada. Então é um grande absurdo o que está acontecendo e a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. E aí o prejuízo anual para o senhor é de 60 milhões de reais, 5 milhões por mês, isso só para o município de Mariana. Isso aí nós estamos falando só do município de Mariana. E queria dizer, Rodrigo, que a gente vai tomar algumas atitudes que são importantes. Por exemplo? Uma das atitudes, e aí, pela força da Super, tive o prazer agora de conversar com o presidente da Assembleia e pedir a ele que também levante essa bandeira, que não se permita que se faça isso com os municípios mineradores. E nós vamos estar enviando um documento a ele, explicando toda essa história. Iremos enviar um documento à Câmara Federal, ao Senado, iremos enviar um documento às bolsas de valores de Nova York e também iremos enviar um documento ao ministro de Minas e Energia, porque eu li todo o Código Mineral e o artigo 65, ele deixa claro que pode ocorrer a caducidade se houver caracterização formal de abandono da jazida. Para mim, o que aconteceu foi isso. A Samarco abandonou essa jazida com o único interesse econômico. E eu vou solicitar ao ministro que tome atitudes em relação a isso. Porque o que eu estou fazendo aqui não é que eu sou contra a mineração, é que eu sou a favor do município. É porque eu sei o que é a importância dessa economia no município de Mariana. E eu não posso permitir que eles continuem a nos usar como nós fomos usados e não nos dêem uma resposta de quando efetivamente as coisas vão acontecer. E volto a explicar aqui a todos os ouvintes da Super. Eu não estou dizendo aqui que isso é para o retorno da mineração.
Isso é para que se haja a possibilidade da Cava receber, porque serão 9 meses para fazer as modificações na Cava para receber. Ou seja, depois pensar em operar. Seria, então, só no ano que vem a retomada completa desse trabalho, considerando esses 9 meses que você está dizendo, a gente já está aí no meio de junho, praticamente. Com todo esse tempo que já passou, né? Se eles iniciarem isso. Hoje, por exemplo. Se iniciarem hoje, né? Mas o que eu estou percebendo é que eles não têm interesse. Preferiram investir em São Luís, no Maranhão, recuperar uma usina que era totalmente ultrapassada e falamos, deixa a Mariana lá com o problema dela, porque não existe aí o tributo cessante, que eles se resolvam problemas em relação às demandas do município. Porque é inacreditável, o próprio TETAC, ele não construiu isso de falar da retomada. E o poder público, quando a despesa aumenta, eu não tenho aonde buscar recursos para bancar. Porque quando a mineração está lá há 44 anos, a Vale hoje é a segunda maior do país. Ela se valorizou mais de 20 bilhões de reais depois dessa tragédia. Por quê? Diminuiu a oferta e a procura. Então eu não estou vendo interesse nenhum de retomada, porque economicamente a empresa tem crescido cada dia mais. Então é um absurdo o que está acontecendo. A gente vai procurar a Companhia Vale, já vou até pedir a nossa produção, inclusive, para procurar resposta na Companhia Vale, e se essa resposta chegar por meio de nota, enfim, pelo mecanismo que a companhia achar mais adequado, a gente dá essa resposta ainda no Super N Primeiras Notícias de hoje, né, Delma? Porque o que está dizendo o prefeito aqui é uma situação muito grave que precisa ser averiguada, né? Ou se um representante da Vale quiser aqui conversar com a gente, os microfones também estão abertos. Estão abertos, a gente se compromete até a encerrar o jornal um pouco mais tarde do que tradicionalmente a gente encerra, mas diante da gravidade da denúncia apresentada pelo prefeito, jornalismo vivo é feito dessa maneira, a gente aguarda aqui o posicionamento, nossa produção já vai entrar em contato então com a Companhia Vale para tentar entender o que é que está acontecendo depois desse quadro apresentado pelo prefeito de Mariana, Duarte Júnior, do PPS, que foi nosso convidado aqui. Prefeito, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, eu queria levantar mais um tópico que eu acho que é extremamente importante que o país comece a discutir. Nós vimos há pouco tempo a venda do pré-sal. O pré-sal foi licitado. O governo federal arrecadou 2 bilhões e 150 milhões com a venda do pré-sal. Agora, imaginem o que eu vou dizer. O nosso minério, a riqueza do nosso minério, ela não é licitada, ela é entregue a alguém. Imagina se abre uma licitação. Vou te dar um exemplo da própria Samarco. É incalculável o valor da riqueza do solo de Mariana. Incalculável. Imagina se a gente faz uma licitação para decidir quem vai operar aquilo ali. Imagina o quanto nós não arrecadaríamos. Aí governo municipal, estadual e federal. Hoje não, simplesmente nós passamos para uma empresa e ela vai operar. Então é algo que é necessário que seja discutido. Mais uma vez eu vou pedir o apoio do nosso presidente da Assembleia que está aqui, que levante essa bandeira, que a gente não pode permitir que isso seja repassado para uma empresa privada e que ela não concorra com outra para ver quem vai pagar mais para ter o direito de operar aí o minério de ferro. Seria o mais justo, né? Obrigada, prefeito, pela sua participação.